Olá, queridos alunos, boa tarde, tudo bem? Se nas aulas passadas a gente falou sobre casamento e regime de bens, na aula de hoje a gente vai falar sobre dissolução da sociedade conjugal. A primeira informação importante que eu quero trazer para vocês é que até 1977 o casamento no Brasil ele era indissolúvel. O que era possível que as pessoas que tivessem a intenção de dissolver a sociedade conjugal fizessem? Desquite. Vocês já ouviram falar do desquite? Era a única possibilidade, mas não atendia efetivamente à intenção dos cônjuges, porque, apesar de permitir aí a separação de corpos, o vínculo matrimonial continuava existindo. Tanto continuava existindo que as pessoas que eram apenas desquitadas, elas não poderiam se casar novamente. E aí, no dia 26 de dezembro de 1977, foi sancionada a chamada Lei do Divórcio, que é a Lei 6515 de 77. E muita gente na época brincou que era um presente de Natal, né, para permitir que as pessoas viessem a se casar novamente aí com seus atuais companheiros. Bom, então de 1977 até 2010, nós tivemos algumas modificações em relação à dissolução da sociedade conjugal, principalmente após a entrada em vigor da Constituição de 1988. De 88 a 2010, a redação do parágrafo 6º do artigo 226 era a seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. O que significa isso? Significa que, de 88 a 2010, o casamento poderia ser dissolvido por meio do divórcio, graças à entrada em vigor da lei do divórcio lá em 77. Só que, para que acontecesse o divórcio, era necessário a separação judicial por mais de um ano ou a separação de fato por mais de 2 anos. Então, no que consiste a separação judicial? Para que vocês possam entender. É uma das formas de dissolução da sociedade conjugal, por meio do qual os cônjuges eles vão manifestar perante o Poder Judiciário a intenção de dissolver a sociedade conjugal. E aí o Poder Judiciário, ele vai, após a petição dos cônjuges dirigida ao juízo competente, ele vai decretar a separação do casal e depois de um ano, esse casal pode pedir a conversão da separação judicial em divórcio. Ou eles podem se separar pelo prazo de 2 anos e aí sim pedir o divórcio direto. Então, nós tínhamos duas modalidades, duas possibilidades em relação ao divórcio até o ano de 2010. O divórcio direto, quando os cônjuges já estavam separados por mais de 2 anos, ou o divórcio por conversão, quando eles ficavam separados de fato e depois de um ano precisavam pedir a conversão da separação em divórcio. Acontece que em 2010 a gente tem a Emenda Constitucional 66, que alterou a redação do parágrafo 6º do artigo 226 e trouxe o seguinte: a separação, o divórcio, a sociedade conjugal termina com o divórcio. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, de acordo aí com a atual redação do parágrafo 6º. E isso trouxe para a gente a possibilidade de os cônjuges optarem pelo divórcio direto, sem ser necessário a separação de fato por 2 anos, por pelo menos 2 anos, ou a separação judicial por pelo menos 1 ano. Esse divórcio direto, ele pode se dar de forma judicial, litigioso ou consensual, ou de forma extrajudicial, que só foi possível graças à Lei 11.441 de 2007 e atualmente está regulada aí pelo artigo 733 do CPC de 2015. Para que o divórcio ele seja extrajudicial, anotem aí quais são os requisitos: inexistência de filhos incapazes ou nascituro, consenso entre os cônjuges, não pode haver litígio entre eles. E terceiro, é indispensável a presença de advogados. Lembrando, no divórcio extrajudicial,
pode ocorrer a partilha de bens e será feito por meio de escritura pública, ok? Os cônjuges deverão, então, procurar uma serventia extrajudicial. E aí vocês vão falar o seguinte, bom, se antes de 2010 era obrigatória a separação judicial pelo prazo de 1 ano, e aí os cônjuges deveriam pedir a conversão dela em divórcio, ou a separação de fato, e agora ela não é mais imprescindível para o divórcio, significa que ela deixou de existir? Separação judicial continua existindo? A doutrina durante muito tempo questionou sobre o fato, até que eu deixei inclusive um artigo para vocês da autoria do Rodrigo da Cunha sobre isso, até que a 4ª turma do STJ entende aí que a separação judicial ela ainda existe e ela continua sendo uma opção aos cônjuges que, se não quiserem optar pelo divórcio, podem optar aí pela mera separação judicial, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre as hipóteses de dissolução da sociedade conjugal. De acordo com o artigo 1571, a sociedade conjugal ela vai terminar com, primeiro, a morte de um dos cônjuges. Segundo, a anulação do casamento. Terceiro, a nulidade do casamento. Quarto, separação judicial. E quinto, pelo divórcio. Já o casamento válido, pessoal, ele só termina com a morte, natural ou presumida, ou por meio do divórcio, porque afinal o casamento válido é aquele que não é nem nulo nem anulável. E é apenas nessas duas situações, em caso de pessoas divorciadas ou viúvas, que poderão ser contraídos novos matrimônios, ok? Não deixem de responder as perguntas que eu venho formulando para vocês e qualquer dúvida é só me mandar aqui, ok?